prazer recebê-lo. Obrigada que você está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Sara. Doutor André, eu nem sabia que tinha endocrinologista para cachorro. Existe, então aumentou muitas especialidades, né, em relação à parte endócrina, dermatologia, a fisioterapia, a acupuntura. Então eu falo que é subdividido igual na medicina humana mesmo. Fantástico! E as mesmas doenças que nós temos, eles podem ter ou nem todas? Nem todas, tá? Mas a maior parte delas, sim. Então, por exemplo, em cães e em gatos, a gente encontra diabetes, né? Então, que muitas pessoas vêm com um cãozinho, né, com alguns sinais de diabetes, não sabia que tinha diabetes. Aí eu vou, faço o diagnóstico, explico sobre o tratamento. E aí eu explico todo o quadro geral, né, da doença. E o tutor fala, eu nem sabia que o cão podia ter diabetes, né? Isso é muito comum dos tutores ainda falarem. Mas a gente observa essas doenças igual no ser humano mesmo. Tá. O doutor está falando da questão da diabetes. A diabetes também tem muito a ver em relação ao estilo de vida, né? Aos hábitos alimentares. Isso influencia? Influencia, tá? Então, por exemplo, um paciente, né? Eu falo um cão ou um gato, que não faz exercício físico, dependendo da alimentação, de algumas alterações genéticas, algumas raças têm predisposição também. Então, a gente acaba tendo que avaliar todo esse histórico, né? E ver os sintomas que esse paciente vai apresentar também. Acontece do tutor ter diabetes e o cachorro também, por causa de hábitos alimentares e não sair para caminhar? Isso acontece, tá? Acontece. Às vezes acontece de eu atender algum paciente canino, por exemplo, um cão com diabetes, e o tutor fala, eu também tenho diabetes. Ou um gato, às vezes pelo hábito de vida. Claro que influencia a genética, né? Mas o hábito de vida também tem influência aí para esses tipos de doença. Qual é a raça de cachorro ou de gato que a gente pode citar aí que tem uma predisposição maior para desenvolver o diabetes? Ó, no caso da diabetes, tá? O Poodle, né? É muito comum. O Yorkshire também, né? Então, são raças aí mais toy, pequenas, né? E aí, no caso do gato, por exemplo, não tem uma definição específica, tá? Mas, por exemplo, peça pode ser observado. O que eu atendo mais são sem raça definida, né? Então, eu acabo tendo uma rotina maior com esse tipo de animal mesmo. Além do diabetes, quais outras doenças esses nossos amigos de quatro patas podem ter? Ó, então atendo muito paciente com obesidade, né, pessoal? Então hoje em dia a gente sabe que a obesidade, ela tá acompanhada tanto em cão, em gato, no ser humano também. Então a obesidade, ela leva consequências, né? Então às vezes a gente fala, olha assim, fala, ele tá fofinho, que bonitinho. Que bonitinho. E muitas vezes essas alterações, né, clínicas que o paciente apresenta, como artrose, pode ter alterações cardiovasculares, pode ter piora do quadro respiratório devido a esse excesso de peso, né? E outras alterações, por exemplo, como hipotiroidismo, que é as alterações relacionadas à tireoide, né? Então a gente sabe hoje em dia que a deficiência dos hormônios relacionados à tireoide pode diminuir o metabolismo deles e levar a outras complicações, ganho de peso, ou ter dificuldade de perder peso, né? Então, eles têm igual da gente mesmo, tá? O hipotiroidismo também. Eu tenho hipotiroidismo. Você tem? Eu tenho. Ai, meu Deus, eu nem sabia que cachorro, gatinho podia ter hipotiroidismo. E você, sabia? Do que o seu cachorro sofre? Qual que é o problema dele? Manda mensagem pra mim, 439-99520380. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicTV Londrina. Gostei desse ângulo aqui, Caio. Por mim, você ficava só aqui, ó. Olha que coisa linda. Não é? Doutor, estamos falando de medicação, estamos falando de doenças. Então, assim, eles vão tomar medicação, por exemplo, eu tomo a levotiroxina sódica, que é uma reposição para tireoide que não trabalha o hipotiroidismo. Eles também vão tomar? Isso. A primeira coisa que eu falo, né, sempre avalio os sintomas, faço o diagnóstico através de exame hormonal, que hoje em dia a gente tem no cão e no gato também exames específicos hormonais para fechar o diagnóstico. Normalmente a gente coleta e encaminha para São Paulo, né, que é um local específico para fazer esses exames, né? Não faz aqui em Londrina? Em Londrina, não. A gente encaminha essas amostras, tá? Para a parte específica hormonal, né? E aí realiza o exame associado à parte clínica do paciente, fecha o diagnóstico e inicia a terapia. No caso, por exemplo, do hipotiroidismo em cães, nós vamos fazer a reposição também hormonal com a levotiroxina, tá? Aí existem algumas opções veterinárias que a gente pode prescrever e normalmente esse paciente vai ter que usar um medicamento de uso contínuo, tá? E claro, fazer o acompanhamento da parte clínica, depois tem que repetir exames também para ver se teve o ajuste hormonal, mas é acompanhamento aí crônico, né? Uma doença crônica mesmo. Tá certo. Se você tem dúvidas, vai mandando para mim no 439-99520380. A gente vai continuar falando sobre isso, mas antes eu vou dar um recado pro pessoal de casa. Sim! Fica aqui, doutor. A gente vai falar sobre a palavra do dia. E aí, você quer ganhar presente, não quer?
Toda semana tem presente especial para você aqui no nosso Ver Mais. E presentes grandes, presentes bons. Tem Alexa, secador de cabelo, robô aspirador. Tem um monte de presente, tá? E é o seguinte, é maravilhoso. Todos os dias eu vou dar uma palavra para você e você vai anotar essa palavra. Na sexta-feira, você vai formar uma frase com 5 palavras e você vai mandar aqui pra gente, pra você validar a sua participação. Quem sabe você não vai ganhar um presentão nessa sexta-feira agora, hein? Bora participar? Então vamos começar mais uma semana com a palavra do dia. Presente Ver Mais pra você. Atenção! Atenção! A palavra do dia é gratidão. Hã? Gratidão. Você é grato, Manuzinho? Você é grato a quê? Grato a quê? Ao seu trabalho? Família? Ah, que lindo! É isso aí. Você é grato, Cainho? Grato a quê, querido? Tudo? Tá vivo? Da vida? É isso aí. Você é grato, André? Cada dia que eu acordo é um novo dia, né? Pra gente viver tudo que a gente sonha, Eu falo né? que a gente tem que abrir os olhos e falar obrigada, meu Deus, por mais um dia. Ser grato pela oportunidade de mais um dia. Você trabalha com o que você ama. Sim. Seu olhinho brilha, dá pra perceber. Com certeza. É gostoso? Nossa, muito, né? É. Então a gente se sente realizado mesmo, né? Você estudar, passar por todas as etapas. Que não é fácil. Que não é fácil, fazer especialização e focar naquilo que você quer realmente, né? Com certeza. E é muito curioso que você foi para algo muito específico, né? Sim. Essas doenças. Que legal, que maravilhoso, endocrinologia. Endocrinologia é um ramo incrível, gente. A gente fala específico, mas ela é enorme. A gente precisa disso. Prazer recebê-lo. Obrigada que você está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Sara. Doutor André, eu nem sabia que tinha endocrinologista para cachorro. Existe, então É verdade? aumentou muito as especialidades, né, em relação à parte endócrina, dermatologia, a fisioterapia, a acupuntura. Então eu falo que é subdividido igual na medicina humana Que mesmo. fantástico. E as mesmas doenças que nós temos, eles podem ter ou nem todas? Nem todas, tá? Tá. Mas a maior parte delas, sim. Então, por exemplo, em cães, em gatos, a gente encontra diabetes, né? Então, que muitas pessoas vêm com um cãozinho, né, com alguns sinais de diabetes, não sabia que tinha diabetes. Aí eu vou, faço o diagnóstico, explico sobre o tratamento. E aí eu explico todo o quadro geral, né, da doença. E o tutor fala, eu nem sabia que o cão podia ter diabetes, né? Isso é muito comum dos tutores ainda falarem. Mas a gente observa essas doenças igual no ser humano mesmo. Tá. O doutor está falando da questão da diabetes. A diabetes também tem muito a ver em relação ao estilo de vida, né? Aos hábitos alimentares. Isso influencia? Influencia, tá? Então, por exemplo, um paciente, né, eu falo um cão ou um gato, que não faz exercício físico, dependendo da alimentação, de algumas alterações genéticas, algumas raças têm predisposição também. Então, a gente acaba tendo que avaliar todo esse histórico, né? E ver os sintomas que esse paciente vai apresentar também. Acontece do tutor ter diabetes e o cachorro também, por causa de hábitos alimentares e não sair para caminhar? Isso acontece, tá? Acontece. Às vezes acontece de eu atender algum paciente canino, por exemplo, um cão com diabetes, e o tutor fala, eu também tenho diabetes. Ou um gato, às vezes pelo hábito de vida. Claro que influencia a genética, né? Mas o hábito de vida também tem influência aí para esses tipos de doença. Qual é a raça de cachorro ou de gato que a gente pode citar aí que tem uma predisposição maior para desenvolver o diabetes? Ó, no caso da diabetes, tá? O Poodle, né? É muito comum. O Yorkshire também, né? Então, são raças aí mais toy, pequenas, né? E aí, no caso do gato, por exemplo, não tem uma definição específica, tá? Mas, por exemplo, peça pode ser observado. O que eu atendo mais são sem raça definida, né? Então, eu acabo tendo a rotina maior com esse tipo de animal mesmo. Além do diabetes, quais outras doenças esses nossos amigos de 4 patas podem ter? Ó, então, eu atendo muito paciente com obesidade, né, pessoal? Então, hoje em dia, a gente sabe que a obesidade, ela tá acompanhada tanto em cão, em gato, no ser humano também. Então, a obesidade, ela leva consequências, né? Então, às vezes a gente fala, olha assim, fala, ele tá fofinho. Que bonitinho. Que bonitinho. E muitas vezes essas alterações, né, clínicas que o paciente apresenta, como artrose, pode ter alterações cardiovasculares, pode ter piora do quadro respiratório devido a esse excesso de peso, né? E outras alterações, por exemplo, como hipotiroidismo, que é as alterações relacionadas à tireoide, né? Então, a gente sabe hoje em dia que a deficiência dos hormônios relacionados
relacionados à tireoide, pode diminuir o metabolismo deles e levar a outras complicações, ganho de peso, ou ter dificuldade de perder peso, né? Então, eles têm igual da gente mesmo, tá? O hipotireoidismo também. Eu tenho hipotireoidismo. Você tem? Eu tenho. Ai, meu Deus, eu nem sabia que cachorro, gatinho podia ter hipotireoidismo. E você, sabia? Do que o seu cachorro sofre? Qual que é o problema dele? Manda mensagem pra mim, 439-99520380. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicTVLondrina. Gostei desse ângulo aqui, Caio. Por mim, você ficava só aqui, ó. Olha que coisa linda. Não é? Ah... Doutor, estamos falando de medicação, estamos falando de doenças. Então, assim, eles vão tomar medicação, por exemplo, eu tomo a levotiroxina sódica, que é uma reposição para tireoide que não trabalha o hipotireoidismo. Eles também vão tomar? Isso. A primeira coisa que eu falo, né, sempre avalio os sintomas, faço o diagnóstico através de exame hormonal, que hoje em dia a gente tem no cão e no gato também exames específicos hormonais para fechar o diagnóstico. Normalmente a gente coleta e encaminha para São Paulo, né, que é um local específico para fazer esses exames, né? Não faz aqui em Londrina? Em Londrina, não. A gente encaminha essas amostras, Sério? tá? Para a parte específica hormonal, Tá. né? E aí realiza o exame associado à parte clínica do paciente, fecha o diagnóstico e inicia a terapia. No caso, por exemplo, do hipotireoidismo em cães, nós vamos fazer a reposição também hormonal com a levotiroxina, tá? Aí existem algumas opções veterinárias que a gente pode prescrever e normalmente esse paciente vai ter que usar um medicamento de uso contínuo, tá? E claro, fazer o acompanhamento da parte clínica, depois tem que repetir exames também para ver se teve o ajuste hormonal, mas é acompanhamento aí crônico, né? Uma doença crônica mesmo. Tá certo. Se você tem dúvidas, vai mandando para mim no 439-99520380. A gente vai continuar falando sobre isso, mas antes eu vou dar um recado pro pessoal de casa. Sim! Fica aqui, doutor. A gente vai falar sobre a palavra do dia. E aí, você quer ganhar presente, não quer? Toda semana tem presente especial para você aqui no nosso Evermais. E presentes grandes, presentes bons. Tem Alexa, secador de cabelo, robô aspirador. Tem um monte de presente, tá? E é o seguinte, é maravilhoso. Todos os dias eu vou dar uma palavra para você e você vai anotar essa palavra. Na sexta-feira, você vai formar uma frase com 5 palavras e você vai mandar aqui pra gente, pra você validar a sua participação. Quem sabe você não vai ganhar um presentão nessa sexta-feira agora, hein? Bora participar? Então vamos começar mais uma semana com a palavra do dia. Presente Vermais pra você. Atenção! Atenção! A palavra do dia é gratidão. Hã? Gratidão. Você é grato, Manuzinho? Você é grato a quê? Grato a quê? Ao seu trabalho? Família? Ah, que lindo! É isso aí. Você é grato, Cainho? Grato a quê, querido? Tudo? Tá vivo? Da vida? É isso aí. Você é grato, André? Cada dia que eu acordo é um novo dia, né? Pra gente viver tudo que a gente sonha, Eu falo né? que a gente tem que abrir os olhos e falar obrigada, meu Deus, por mais um dia. Ser grato pela oportunidade de mais um dia. Você trabalha com o que você ama. Sim. Seu olhinho brilha, dá pra perceber. Com certeza. É gostoso? Nossa, muito, né? É. Então a gente se sente realizado mesmo, né? Você estudar, passar por todas as etapas. Que não é fácil. Que não é fácil, fazer especialização e focar naquilo que você quer realmente, né? Com certeza. E é muito curioso que você foi para algo muito específico, né? Sim. Essas doenças. Que legal, que maravilhoso, endocrinologia. Endocrinologia é um ramo incrível, gente. A gente fala específico, mas ela é enorme. A gente precisa disso. Prazer recebê-lo. Obrigada que você está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Sara. Doutor André, eu nem sabia que tinha endocrinologista para cachorro. Existe, então É verdade. aumentou muito as especialidades, né, em relação à parte endócrina, dermatologia, a fisioterapia, a acupuntura. Então eu falo que é subdividido igual na medicina humana Que mesmo. fantástico. E as mesmas doenças que nós temos, eles podem ter ou nem todas? Nem todas, tá? Tá. Mas a maior parte delas, sim. Então, por exemplo, em cães, em gatos, a gente encontra diabetes, né? Então, que muitas pessoas vêm com um cãozinho, né? Com alguns sinais de diabetes, não sabia que tinha diabetes. Aí eu vou, faço o diagnóstico, explico sobre o tratamento. E aí eu explico todo o quadro geral, né? Da doença. E o tutor fala, eu nem sabia que o cão podia ter diabetes, né? Isso é muito comum dos tutores ainda falarem. Mas a gente observa essas doenças igual no ser humano mesmo.
Tá. O doutor, você está falando da questão da diabetes. A diabetes também tem muito a ver em relação ao estilo de vida, né? Aos hábitos alimentares. Isso influencia? Influencia, tá? Então, por exemplo, um paciente, né? Eu falo um cão, um gato, que não faz exercício físico, dependendo da alimentação, de algumas alterações genéticas, algumas raças têm predisposição também. Então, a gente acaba tendo que avaliar todo esse histórico, né? E ver os sintomas que esse paciente vai apresentar também. Acontece do tutor ter diabetes e o cachorro também, por causa de hábitos alimentares e não sair para caminhar? Isso acontece, tá? Acontece. Às vezes acontece de eu atender algum paciente canino, por exemplo, um cão com diabetes, e o tutor fala, eu também tenho diabetes. Ou um gato, às vezes pelo hábito de vida. Claro que influencia a genética, né? Mas o hábito de vida também tem influência aí para esses tipos de doença. Qual é a raça de cachorro ou de gato que a gente pode citar aí que tem uma predisposição maior para desenvolver o diabetes? Ó, no caso da diabetes, tá? O Poodle, né? É muito comum. O Yorkshire também, né? Então, são raças aí mais toy, pequenas, né? E aí, no caso do gato, por exemplo, não tem uma definição específica, tá? Mas, por exemplo, peça pode ser observado. O que eu atendo mais são sem raça definida, né? Então, eu acabo tendo uma rotina maior com esse tipo de animal mesmo. Além do diabetes, quais outras doenças esses nossos amigos de quatro patas podem ter? Ó, então eu atendo muito paciente com obesidade, né, pessoal? Então hoje em dia a gente sabe que a obesidade, ela tá acompanhada tanto em cão, em gato, no ser humano também. Então a obesidade, ela leva consequências, né? Então às vezes a gente fala, olha assim, fala, ele tá fofinho, que bonitinho. Que bonitinho. E muitas vezes essas alterações, né, clínicas que o paciente apresenta, como artrose, pode ter alterações cardiovasculares, pode ter piora do quadro respiratório devido a esse excesso de peso, né? E outras alterações, por exemplo, como hipotiroidismo, que é as alterações relacionadas à tireoide, né? Então a gente sabe hoje em dia que a deficiência dos hormônios relacionados à tireoide pode diminuir o metabolismo deles e levar a outras complicações, ganho de peso, ou ter dificuldade de perder peso, né? Então, eles têm igual da gente mesmo, tá? O hipotiroidismo também. Eu tenho hipotiroidismo. Você tem? Eu tenho. Ai, meu Deus, eu nem sabia que cachorro, gatinho podia ter hipotiroidismo. E você, sabia? O que o seu cachorro sofre? Qual que é o problema dele? Manda mensagem pra mim, 439-99520380. Lembrando que você pode participar com a gente via chat do YouTube, @RicTVLondrina. Gostei desse ângulo aqui, Caio. Por mim, você ficava só aqui, ó. Olha que coisa linda. Não é? Doutor, estamos falando de medicação, estamos falando de doenças. Então, assim, eles vão tomar medicação, por exemplo, eu tomo a levotiroxina sódica, que é uma reposição para tireoide que não trabalha o hipotiroidismo. Eles também vão tomar? Isso. A primeira coisa que eu falo, né, sempre avalio os sintomas, faço o diagnóstico através de exame hormonal, que hoje em dia a gente tem no cão e no gato também exames específicos hormonais para fechar o diagnóstico. Normalmente a gente coleta e encaminha para São Paulo, né, que é um local específico para fazer esses exames, né? Não faz aqui em Londrina? Em Londrina, não. A gente encaminha essas amostras, tá? Para a parte específica hormonal, né? E aí realiza o exame associado à parte clínica do paciente, fecha o diagnóstico e inicia a terapia. No caso, por exemplo, do hipotiroidismo em cães, nós vamos fazer a reposição também hormonal com a levotiroxina, tá? Aí existem algumas opções veterinárias que a gente pode prescrever e normalmente esse paciente vai ter que usar um medicamento de uso contínuo, tá? E claro, fazer o acompanhamento da parte clínica, depois tem que repetir exames também para ver se teve o ajuste hormonal, mas é acompanhamento aí crônico, né? Uma doença crônica mesmo. Tá certo. Se você tem dúvidas, vai mandando para mim no 439-99520380. A gente vai continuar falando sobre isso, mas antes eu vou dar um recado pro pessoal de casa. Sim! Fica aqui, doutor. A gente vai falar sobre a palavra do dia. E aí, você quer ganhar presente, não quer? Toda semana tem presente especial para você aqui no nosso Evermais. E presentes grandes, presentes bons. Tem Alexa, secador de cabelo, robô aspirador. Tem um monte de presente, tá? E é o seguinte, é maravilhoso. Todos os dias eu vou dar uma palavra para você e você vai anotar essa palavra. Na sexta-feira, você vai formar uma frase com 5 palavras e você vai mandar aqui pra gente, pra você validar a sua participação. Quem sabe você não vai ganhar um presentão nessa sexta-feira agora, hein? Bora participar? Então vamos começar mais uma semana com a palavra do dia. Presente Vermais pra você. Atenção! Atenção! A palavra do dia é gratidão. Gratidão. Você é grato, Manuzinho? Você é grato a quê? Grato a quê? Ao seu trabalho? Família? Ah, que lindo! É isso
aí. Você é grato, Cainho? Grato a quê, querido? Tudo? Tá vivo, da vida. É isso aí. Você é grato, André? Cada dia que eu acordo é um novo dia, né? Pra gente viver tudo que a gente sonha, Eu falo né? que a gente tem que abrir os olhos e falar obrigada, meu Deus, por mais um dia. Ser grato pela oportunidade de mais um dia. Você trabalha com o que você ama. Sim. Seu olhinho brilha, dá pra perceber. Com certeza. É gostoso? Nossa, muito, né? É. Então a gente se sente realizado mesmo, né? Você estudar, passar por todas as etapas. Que não é fácil. Que não é fácil, fazer especialização e focar naquilo que você quer realmente, né? Com certeza. E é muito curioso que você foi para algo muito específico, né? Sim. Essas doenças. Que legal, que maravilhoso, endocrinologia. Endocrinologia é um ramo incrível, gente. A gente fala específico, mas ela é enorme. A gente precisa disso.